Olá, caros estudantes de História do 8º ano. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores revoluções de todos os tempos. Ela aconteceu aqui no finalzinho do século XVIII. Vamos contar passo a passo. Mas antes, se inscreve no canal e deixa teu like, ok? Então, eu sou o professor Leonel e vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, iniciada aí em 1789 a 1799, né? E, como o próprio nome já diz, ela se iniciou na França. E aqui eu vou tentar falar de maneira bem resumida e vamos responder algumas questões para facilitar o entendimento da Revolução Francesa. Embora não dá para esgotar uma revolução de tamanha importância só nessa aula. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, a Revolução Francesa ela está aí no século XVIII, final do século XVIII, e é um movimento que luta pela participação política, ampliação política do terceiro Estado. Professor, o que é esses estados? Bom, a sociedade francesa ela é formada por estados, ela é formada por camadas sociais, ou estados, ou estamento, né? E essas camadas, ela é representada pelo clero, pela nobreza, e a camada maior, que é o terceiro estado, é representada aí pela burguesia, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, certo? Pequenos profissionais liberais e por aí vai. Então, no século XVIII, como mostra a imagem, nós tínhamos duas camadas privilegiadas, que é a camada do clero e da nobreza, e uma camada que não era tão privilegiada assim, que era a camada aí do terceiro estado, onde se encontrava a burguesia e o povo. Muito bem, a França do final do século XVIII é governada por um rei. E aqui nós temos o rei Luís XVI. Esse é o rei. Rei absolutista. O que é um rei absolutista? É um rei onde tem todos os poderes em suas mãos. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O rei governa, faz as leis e executa as leis. Faz tudo, não é verdade? Muito bem, vamos adiante. Então, o terceiro estado era formado por essas classes sociais aqui. A burguesia, os trabalhadores urbanos, também conhecidos como sans-culottes, e os camponeses. E esse terceiro estado buscava liberdade, igualdade e a fraternidade. Agora, cada camada dessa tinha o seu próprio interesse, tinha seus próprios interesses. Nem todos buscavam os mesmos objetivos. Por exemplo, a burguesia, a alta burguesia, queria o fim do monopólio. A liberdade para a alta burguesia era o fim do monopólio, que impedia aí de exercer atividades comerciais, por exemplo. Já para os trabalhadores urbanos, a liberdade era negociar melhores salários. E para os camponeses, a liberdade era livrar-se das condições aí de ser servo, né? Lembrando que esse quadro eu tirei do livro do Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino, lá da coleção Mosaico do 8º ano. Okay? Igualdade. Qual é a ideia de igualdade para este Estado? Para o terceiro estado? Para a burguesia, a igualdade era uma igualdade civil, por meio da conquista de direitos políticos. Para os trabalhadores urbanos,
ou sans-culottes, a igualdade civil, econômica e social por meio de conquista de direitos políticos e a supressão dos privilégios. E também isso servia para os camponeses. Bom, vamos às questões. Falar um pouco sobre os antecedentes. Primeira questão. A sociedade francesa do antigo regime era dividida em ordem ou estamentos, ou estados, né? Melhor dizendo. A ponte quais grupos sociais formavam o terceiro estado. Acabamos de falar na imagem anterior. Grupo que formava o terceiro estado eram a burguesia, os trabalhadores urbanos, os pequenos burgueses também, os trabalhadores rurais, como camponeses, né? Então, esses trabalhadores exerciam uma atividade aí no terceiro estado e eram obrigados a pagar impostos. Não tinham privilégios, como é o caso do primeiro e do segundo estado, que são estados, são camadas sociais que têm privilégios, que têm isenção de impostos, não pagam impostos, são beneficiados aí pela lei e são protegidos pelo rei. A segunda questão. Indique quais os ideais e o principal lema dos franceses do terceiro estado que marcaram a Revolução Francesa de 1789. Bom, minha gente, o principal lema, né? Primeiro as principais ideias. Quais são as ideias? As ideias aqui são as ideias dos pensadores iluministas. Então, os pensadores iluministas são os maiores influenciadores aqui da Revolução Francesa. E os ideais a ser defendido, são os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Eu já falei disso no slide passado, né, na página anterior. A liberdade para o terceiro estado ela tem seus interesses diferentes. Nem todos no terceiro estado queria a mesma coisa. Vamos adiante. Terceira questão aí, na final do século XVIII, na França. Vamos lá. Terceira questão. Explique os motivos que levaram os franceses a uma grave crise econômica durante a segunda metade do século XVIII. Bom, nós temos aqui vários motivos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, a Guerra dos 7 Anos. Eu já falei disso lá na Revolução Americana, durante essa guerra. Outra questão é que a França ajudou os colonos da América do Norte, né? Ajudou no movimento de independência dos Estados Unidos. Então isso também onerou, né, os cofres franceses, né? Isso provocou uma grave crise econômica. Somado a isso, está aí uma grande seca, que eu vou falar para vocês logo mais. Quarta questão, explique o que fizeram os franceses para adiar as dívidas com os ingleses no período que antecede a Revolução Francesa de 1789. Então, o que os franceses fizeram para adiar o pagamento com os britânicos? Fizeram um acordo comercial no qual os franceses, um tratado comercial que permitiu os franceses vender seus vinhos aos ingleses sem pagar tarifas alfandegárias. Em troca, a França abriu o país, abriu o mercado para os ingleses, né? Então, em troca, os franceses abriram aí seus mercados para a Inglaterra. E a Inglaterra começou a vender produtos manufaturados aqui para os franceses. Então esse acordo foi dessa forma que aconteceu. Na quinta questão, causas da Revolução Francesa. Aponte os motivos que levou uma grande falta de alimentos na França no período que antecede a Revolução Francesa. Eu havia falado agora há pouco, né? Então,
em 1789, uma nova grande seca provocou a falta de alimentos na França, gerando um clima de desespero e miséria na população, né? E um acirramento muito grande, ainda maior, com descontentamento com a crise, frente à crise econômica. Foi então, minha gente, que o próprio rei Luís XVI nomeou um ministro das finanças britânico para salvar a França dessa crise. Era o banqueiro Necker, né? Necker, como ministro das Finanças. E esse ministro, a primeira atitude dele foi convocar o parlamento francês para discutir a situação. Só que esse parlamento, chamado de Estados Gerais, ele só foi convocado lá no século XVII. Então, há muito tempo não se convocava, não se tomava uma decisão, uma medida que nem essa. Então, o ministro Necker fez isso. Então, vamos lá. Então, o que resultou? Vamos lá, a sexta questão. Indique qual a decisão de Luís XVI após a reunião no Palácio de Versalhes de 1789. Bom, vejamos. O Palácio de Versalhes fica na cidade de Versalhes, próximo de Paris, certo? É uma cidade importante. Um palácio de Versalhes é um palácio importante porque lá é onde se tomavam as principais decisões. O palácio ele é conhecido por selar acordos entre países, certo? O Palácio de Versalhes, ele guarda a ostentação da monarquia absolutista. É por isso a sua relevante importância simbólica. Ele é um símbolo de poder, né? Mas de qual foi a decisão de Luís XVI? Então, Luís XVI, nessa reunião aí dos Estados Gerais, ou seja, do parlamento francês, o que seria o parlamento? Seria convocar os deputados, como se fosse aqui no Brasil, os deputados. Então, nesse parlamento, o Luís XVI ele vai aumentar o número de parlamentares do terceiro estado. Vai aumentar o número de parlamentares do terceiro estado. E muito, vai aumentar em 500 parlamentares. Certo? Mas os parlamentares do terceiro estado queriam que a votação fosse por cabeça, por pessoa. Ou seja, calma, como é que acontecia isso? Quando havia uma decisão a ser tomada pelo parlamento francês, os votos eram por estado. Ou seja, o clero, o primeiro estado, tinha um voto, que era uma minoria, de mais ou menos 0,5% da população só. Aí vinha a nobreza, tinha um voto, né? E o maior estado, que era o terceiro estado, só tinha direito a um voto. Veja, 500 parlamentares e só um voto. Esses parlamentares não poderiam decidir uma votação, né? Até porque o primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, com a nobreza, sempre andavam juntos. E decidiam o que queriam fazer. E o terceiro estado não conseguia porque não tinha voto para poder modificar uma decisão. Embora houvesse um parlamento com um maior número de políticos. Vejam aí a problemática, né? Então, o terceiro estado ele buscava, né, maior participação dentro do parlamento, maior participação política dentro dos estados gerais. E isso gerou uma revolta. Nós vamos já falar sobre ela. Muito bem, na sétima questão, nós já temos aí uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É o seguinte, caros estudantes, toda vez que é feita uma Constituição em qualquer país, é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte.
Essa Assembleia, ela reúne parlamentares, ela reúne políticos do parlamento que foram eleitos, nesse caso, e esses políticos vão redigir, elaborar, vão fazer, construir uma nova Constituição. Uma Constituição, um conjunto de leis, leis que vão servir, vão nortear, vão orientar todo o país, certo? Então foi isso que aconteceu. Então vamos à pergunta. Explique como ocorreu a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. E qual a importância da Bastilha para o governo de Luís XVI, para o rei Luís XVI? Vamos lá. A tomada da Bastilha é um período revolucionário, né? A Bastilha tinha uma representação simbólica muito importante na França. Uma representação do poder do rei. Porque lá na Bastilha acreditava-se que havia armas, que havia presos políticos, né? Então a ideia da tomada da Bastilha representou a ideia da chegada dos rebeldes, do Terceiro Estado, no caso, né, ao poder. E aqui, minha gente, nós temos um grupo que vai se formar aqui no Terceiro Estado, né, um grupo da elite, vai ser chamada de girondinos, e o grupo dos burgueses vamos dizer assim, os pequenos burgueses, mas também de intelectuais, chamado aí de jacobinos. Então nós vamos ter girondinos e jacobinos aí nesse movimento rebelde contra o rei Luís XVI, certo? Mas eu vou já mostrar para vocês como isso aconteceu. Então esses rebeldes tomaram aí a Bastilha, né, que era um prédio. A Bastilha é um prédio, né, uma prisão, uma cadeia antiga que existia na França. Então esses rebeldes tomaram aí a Bastilha em 14 de julho de 1789 e isso representou a tomada do poder. E para onde foi Luís XVI, o rei da França? Vamos já ver na próxima questão. Indique o que fez, indique o que foi criado para garantir o poder da Assembleia Nacional Constituinte e quais medidas foram tomadas. Então, o que foi criado? Foi criada, minha gente, as medidas que foram tomadas e o que foi criado. Foi criado aí a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era formada aí por milícias populares, né? Milícias populares, em agosto aí de 1789. E o que foi feito? As medidas, as mais importantes, foram duas medidas. Primeiro, o fim dos privilégios feudais, sobretudo os privilégios da nobreza e do clero, né? Clero e nobreza, primeiro e segundo estado. E também, muita atenção, foi feita a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Eita, coisa bonita, né? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Era um documento que estabelecia a igualdade de todas as pessoas lá na França, perante a lei. Então, todos são iguais perante a lei. E também o direito de liberdade, liberdade e da defesa da propriedade. A nossa Constituição no Brasil também ela tem esses alicerces aqui, tem esses preceitos, né? Igualdade, liberdade e a defesa da propriedade. Então tá aí, a 8ª questão está dessa forma. Vamos à 10ª questão. A Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 e 1792. Vamos ver a 9ª questão. Descreva o que representou o período conhecido como Grande Medo. Bom, minha gente, os rebeldes tomaram a Bastilha, né? No interior da França, nas cidades pequenas, a revolução avançava.
rumo a Paris. Imagina quem morava nos castelos. Imagina quem estava lá, os nobres, lá nas suas mansões, nos seus castelos, e os padres, coitado dos padres. Esses eram sempre os mais ofendidos. Mas imagina aí os bispos, a elite da Igreja Católica, né? A elite da Igreja aqui neste período. Estava todo mundo com medo, ameaçado, com medo dos rebeldes. E os rebeldes chegaram para valer. Incendiaram castelos, queimaram documentos, sobretudo aqueles contratos que obrigavam os servos, né? Que prendia aquele trabalhador naquela terra, prendia aquele trabalhador como servo, uma espécie de escravo, né? Então todos esses documentos foram queimados. E isso causou um grande temor, um grande medo. Tá aí o nome, grande medo. Foi por isso que aconteceu. Então, e também os privilégios do clero foram retirados. Então, 10ª e última questão. O que fez Luís XVI no momento em que os rebeldes já dominavam grande parte da França em 1791? O que faz todo tipo de rei. Ele fez igual quase todos os reis fazem. Fugiu, tentou fugir, né? Então Luís XVI, ele em contato com outros países no entorno da França, como é o caso da Áustria, né? Leopoldo II, que era um grande amigo dele lá da Áustria, ele já tinha feito um acordo com Leopoldo e ia passar a fronteira da França, lá com a Áustria, e ia ser acolhido por Leopoldo II, até uma contra-revolução, até onde a Áustria iria invadir a França e retomar. Mas ele não conseguiu. Luís XVI é preso com sua família. Inclusive, há relatos que ele se vestiu aí de mendigo para tentar passar desapercebido na fronteira, mas foi pego e preso e levado de volta para Paris para ser julgado. Mas isso é história para o próximo vídeo. Ok? Obrigado pela atenção de todos vocês. Bons estudos!